Olá, boa tarde. O governo de São Paulo determina restrições na circulação de pessoas das 11 da noite às 5 da manhã em todo o estado a partir de sexta-feira. O decreto veio depois do recorde de internações em UTIs desde o início da pandemia. No Nordeste, cidades de 4 estados também adotaram medidas mais rígidas para tentar conter a doença. O número de mortes por Covid neste ano no Amazonas ultrapassou os registros do ano passado inteiro. Os 6 maiores hospitais de Porto Alegre não têm mais vagas em UTIs e dezenas de pacientes estão na fila de espera. E ainda começam as entregas de novos lotes de vacinas no Brasil. O Rio de Janeiro anuncia a retomada da imunização em idosos. O Senado vota o projeto que facilita a compra de vacinas. Gana é o primeiro país do mundo a receber vacinas do consórcio liderado pela Organização Mundial da Saúde. A agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos diz que a vacina da farmacêutica Johnson & Johnson se mostrou eficaz e segura contra a Covid. A cheia dos rios, que atinge 10 cidades do Acre, chegou também ao Amazonas, deixando centenas de desabrigados. E os flagrantes de roubo de celulares que abastecem o mercado clandestino no Brasil e no exterior. O Jornal Hoje está começando. São Paulo, que é o estado mais populoso do país, vai ter novas regras para restringir a circulação de pessoas durante a noite e a madrugada, né? Essas medidas foram anunciadas agora há pouco e são para tentar conter o avanço da Covid em meio a essa pressão do sistema de saúde em cidades do interior do estado e também da região metropolitana. A repórter Luísa Vaz tem as informações, os detalhes para a gente. Bem-vinda e boa tarde, Luísa. Obrigada, Maju. Boa tarde para você e a todos que estão conosco. Essas medidas acabaram de ser anunciadas pelo governo do estado. A partir da próxima sexta-feira, dia 26 de fevereiro, haverá restrição para a circulação de pessoas das 11 da noite às 5 da manhã em todo o estado de São Paulo. Esta medida é válida até o dia 14 de março. A fiscalização ficará por conta do PROCON e da Vigilância Sanitária Municipal e Estadual, que devem fiscalizar estabelecimentos que porventura permaneçam abertos, e também da Polícia Militar, que, de acordo com o secretário de Segurança do Estado, fará blitz de orientações e usará as viaturas com o sistema de som também orientando e abordando pessoas que porventura estejam na rua sem motivo, né? Para estar na rua a pessoa tem que dar uma justificativa. De acordo com o governo do estado, o principal objetivo desta medida de restrição durante a madrugada é coibir a realização das festas clandestinas que vem preocupando em todo o estado. Além disso, a medida foi tomada em um momento de aumento no número de internações por Covid-19 no estado de São Paulo. Agora, neste momento, nós temos o recorde de pessoas na UTI aqui no estado. No total, são 6.657 pacientes internados em unidades de terapia intensiva. É o maior número desde o início da pandemia. O pico registrado até então era em julho do ano passado, com pouco mais de 6.200 pacientes. De acordo com o secretário de Saúde do estado, nos últimos 3 dias, em média de 100 pessoas foram internadas nas UTIs no estado de São Paulo e, por isso, há uma preocupação. Além disso, quando a gente pega para considerar UTIs e enfermarias, as internações não param de subir. Da semana passada para essa semana, a média móvel de internações aumentou cerca de 9%. E é por isso que estão sendo tomadas estas medidas para todo o estado. Algumas regiões do interior já haviam adotado medidas mais restritivas. Vamos ver na reportagem. Este é o pedaço de calçada que sobra para quem anda pelo Brás, bairro de comércio popular em São Paulo, e uma das muitas regiões da capital que só de você colocar o pé na rua já está no meio de uma aglomeração. A taxa de isolamento social na maior cidade do Brasil está menor do que a da época pré-quarentena. No dia 23 de março do ano passado, uma segunda-feira, o índice era de 53%. E antes de ontem, na segunda-feira, a mesma taxa foi de 38%. Especialistas ouvidos pelo Jornal Hoje dizem que os números atuais da pandemia passam uma mensagem clara e preocupante. É urgente frear a circulação do vírus. Júlio Croda, infectologista da Fiocruz, defende a ampliação das restrições. Tem que pensar em mais restrições, sim, no contexto de uma circulação maior da nova variante, que leva maior
transmissão, no contexto de uma vacinação muito lenta. Então, o número de casos vai subir mais rápido do que a nossa agilidade em abrir novos leitos e também de vacinar toda a população. Em Araraquara, por exemplo, a prefeitura prorrogou o lockdown até o próximo sábado por causa do colapso do sistema de saúde. Uma regra mais dura que o determinado pelo governo paulista. Para este professor da Faculdade de Medicina da USP, é uma medida que só funciona se outras cidades próximas também adotarem a mesma postura. Se monitorar, por exemplo, a circulação de pessoas da região de Araraquara para outras regiões do estado, porque isso pode fazer com que se aumente o número de infectados na região, no interior, como já está sendo observado, e no estado de uma maneira geral. Mais de 58 mil pessoas já morreram vítimas da Covid-19 no estado de São Paulo. E o número de casos já passa de 1.900.000. Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência, alerta que fazer só o que foi feito até agora já não é mais suficiente para conter o avanço da pandemia, que voltou a acelerar no estado desde o fim do ano passado. Colocar medidas restritivas em horários onde essa restrição não é necessária, porque já não há uma grande circulação de pessoas, não faz muito sentido. Precisa-se justamente restringir a circulação em horários onde as pessoas estão circulando, em horários onde as pessoas estão confraternizando, onde há mais possibilidade de aglomeração de pessoas e de aglomeração de pessoas sem máscaras. A taxa média de ocupação de UTIs no estado é de 68%. Mas como o JH mostrou ontem, em cidades da região metropolitana, como São Bernardo do Campo, a ocupação de leitos se aproxima do limite. Por isso, a cidade decretou toque de recolher a partir de sábado. O Comitê de Médicos e Especialistas que monitora os indicadores da Covid-19 em São Paulo e orienta o governo do estado sobre o que deve ser feito, já discute a criação de uma nova fase, ainda mais restritiva que a fase vermelha, que é aquela em que só os serviços essenciais podem funcionar. Eles trabalham com o nome de fase roxa, que obrigaria praticamente o fechamento total de cidades e regiões com altos índices de infecções pelas variantes do novo coronavírus e com o sistema hospitalar à beira do colapso. Se os municípios estão se antecipando ao Plano São Paulo, é necessário que o Plano São Paulo sofra ajustes necessários para conter a pandemia nos diferentes cenários epidemiológicos, e esses ajustes finos são extremamente importantes nesse momento, no contexto da nova variante, que é uma variante mais transmissível. Muita colaboração, de muita solidariedade e a fiscalização. Bom, o governo do estado atualizou há pouco o número de contaminados aqui em São Paulo. Já passa de 2 milhões o número de pessoas que pegaram a Covid-19. Por isso, essa restrição maior, em especial para a circulação de pessoas. O governo incentiva ainda que as pessoas denunciem caso vejam aglomerações. É só ligar no 190 da Polícia Militar. E desde o início da pandemia, o governo de São Paulo diz que tem tomado decisões baseadas num consenso de especialistas e com base na ciência. Maju. É isso, Luiz. Obrigada pelas informações. Luiz e Felipe, na reportagem, trouxeram informações sobre as restrições em São Paulo, mas elas pipocam pelo país. Em Salvador, o acesso às praias está bloqueado e várias cidades do Nordeste adotaram medidas mais restritivas de circulação de pessoas. E o governo do estado decretou toque de recolher a partir de hoje, entre 11 da noite e 5 da manhã. A medida vai vigorar até o dia 4 de março. Nos fins de semana, as atividades econômicas presenciais estão suspensas. A situação é mais grave na capital, Teresina, onde 92% dos leitos de UTI para a Covid estão ocupados. No interior do estado, a taxa está acima de 74%. No dia 2 de março, nós teremos uma nova reunião para avaliar o que aconteceu de resultado e, se a gente tiver um resultado melhor, a gente adota medidas melhores. Se a gente tiver um resultado pior, a gente ou prorroga ou adota novas medidas. O Ceará vive desde o dia 18 de fevereiro sob toque de recolher entre 10 da noite e 5 da manhã. Espaços públicos como praças, calçadões e parques são fechados às 5 da tarde. As restrições vão até o dia 28 de fevereiro. A Bahia entrou hoje no 6º dia do toque de recolher, que proíbe a circulação de pessoas nas ruas das 10 da noite às 5 da manhã. Apenas atividades essenciais podem funcionar nesse horário. O decreto estadual vai até domingo. As equipes de fiscalização já autuaram 60 pessoas por descumprimento.
Em Salvador, entrou em vigor hoje uma das principais medidas restritivas tomadas pela Prefeitura. Todos os 64 quilômetros de praias do município estão fechados e vão permanecer assim até a próxima terça-feira. Está fazendo um ano que as praias da capital baiana foram interditadas pela primeira vez por causa da pandemia. Só meses depois, elas começaram a ser liberadas gradativamente. A população obedeceu à determinação e as praias ficaram vazias pela manhã. Apenas alguns banhistas tiveram que ser retirados da areia pela guarda municipal. Não tá vendo aglomeração, né? Então achei tranquilo, mas eu sei que tem que respeitar, né? Tem que respeitar mesmo. A gente sabe quem está passando por um momento difícil. A prefeitura está isolando com tapumes as praias mais frequentadas. Parques públicos e quadras esportivas também estão fechados. A gente precisa da colaboração da população, porque essa fiscalização ela não se faz de forma unilateral com a ação da prefeitura, mas sim em conjunto, com apoio, com a colaboração e com o entendimento de toda a população. Lá na Paraíba, em João Pessoa e em mais 143 cidades, começa hoje um toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã. O decreto estadual também proíbe aglomerações na orla marítima e na faixa de areia. Shoppings e academias podem funcionar só até às 9 da noite. E bares e restaurantes só até às 4 da tarde. Depois, eles podem funcionar com entregas ou retirada de alimentos até às 10 da noite. As escolas da rede pública não vão ter aulas presenciais e na rede particular também só aulas online a partir do 6º ano. Vamos para Pernambuco, porque em Pernambuco as medidas restritivas vão atingir 63 cidades do interior do estado. A repórter Natália Dielu tem os detalhes para a gente, né, Natália? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos ligados no JH. Pois é, essas 63 cidades ficam no Agreste, na Zona da Mata e também no sertão daqui de Pernambuco e vão enfrentar essas medidas mais rigorosas por causa do aumento do número de casos da Covid-19. O anúncio foi feito ontem pelo governo de Pernambuco e aí a partir da próxima sexta-feira, os serviços considerados como não essenciais, como shoppings, bares, restaurantes, comércio e academias, precisam fechar as portas das 8 da noite às 5 da manhã. Essas restrições vão ser ainda mais rigorosas nos fins de semana, quando o comércio vai fechar ainda mais cedo, às 5 da tarde, e só vai poder reabrir às 6 da manhã do dia seguinte. Estão liberados aí dessas proibições os serviços considerados como essenciais, como padarias, supermercados, farmácias, postos de gasolina, de combustíveis, né? E essas medidas, elas valem até o dia 10 de março. Algumas cidades dessas regiões já estão enfrentando algumas restrições impostas pelas prefeituras e todo esse esforço é para evitar um colapso no sistema de saúde que está ficando cada vez mais complicado com esse aumento de casos no interior, né? De acordo com o governo de Pernambuco, essas cidades, nessas regiões, os leitos de UTI, por exemplo, já ultrapassam os 90% de ocupação. Só em Caruaru, uma cidade aqui do interior de Pernambuco, a principal cidade do Agreste de Pernambuco, não tem mais nem UTI disponível. Então, é um momento muito complicado e essas restrições, nesse momento, têm esse sentido diante do aumento de número de casos. Maju, a gente volta com você. É isso, Natália. Obrigada pelas informações. Está complicado não só aí, tem sobrecarga no sistema de saúde, na região sul também. Os hospitais de Porto Alegre estão com fila de espera nas unidades de terapia intensiva. Neste momento, 84 pacientes estão aguardando um leito. O estado registrou a maior média móvel de mortes desde o começo da pandemia, né? E eu vou conversar com o Marco Matos, que traz as informações, os detalhes para a gente. Marco, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você. Nesse momento, 1.233 pessoas estão internadas com Covid em UTIs do estado. Esse é o maior número desde o início da pandemia. Os 6 maiores hospitais de Porto Alegre estão operando aí com mais de 100% da ocupação de UTIs. E os pronto-atendimentos também estão superlotados. Uma das 4 UPAs aqui da capital está atendendo nesse momento 4 vezes mais do que a capacidade. Por isso o governo gaúcho já anunciou que nos próximos dias deve abrir 260 novos leitos de UTI. A situação de maneira geral no estado do Rio Grande do Sul ela é um pouco melhor. Nesse momento, 88% é a taxa de ocupação em UTIs no Rio Grande do Sul.
Ontem o estado atingiu a maior média móvel diária de mortes desde o início da pandemia. São 75 óbitos por dia por causa da doença. O número é 53% maior na comparação com os 14 dias anteriores. O total de vítimas fatais da Covid-19 no estado é de 11.932 pessoas. Para tentar conter essa escalada, ontem à noite passou a valer em todo o Rio Grande do Sul o decreto que proíbe atividades noturnas não essenciais, entre as 8 da noite e as 5 da manhã. Aqui na capital, guardas municipais fiscalizaram bares e restaurantes. A avaliação das autoridades é que a maior parte dos empresários cumpriu as determinações. Apenas um bar foi interditado temporariamente porque estava aberto fora do horário. A boa notícia é que chegaram há pouco em Porto Alegre 135 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca, que vão ser usadas para garantir a segunda dose de imunização de idosos e de profissionais de saúde. Maju. É isso, que chegue mais vacina, né, Marco? Obrigada pelas informações. E olha essa história. Em Chapecó, que fica no oeste de Santa Catarina, um paciente com Covid esperou por uma ambulância para ser transferido de um posto de saúde para um hospital. A ambulância não chegou e a família teve que improvisar essa transferência. Isso foi na noite de segunda-feira. O cabeleireiro Altair Gonçalves Pereira, de 41 anos, foi levado na caçamba de uma caminhonete com a mulher dele e um cilindro de oxigênio que foi comprado pela família. Altair está internado na enfermaria do Hospital Regional do Oeste e o quadro dele é estável. Ninguém queira passar o que nós passamos naquele momento ali, que vendo ele passar mal e não ter uma ambulância para socorrer. A Secretaria de Saúde de Chapecó disse que durante as tentativas de transferência, a família e o paciente decidiram ir por conta própria em carro particular para o hospital. Esperaram 2 horas, hein, gente? E o Amazonas, que enfrenta a segunda onda da pandemia desde janeiro, atingiu mais um triste número. Veja só, o número de mortos nos primeiros 54 dias deste ano, 2021, já superou as mortes registradas em todo o ano de 2020. A despedida teve homenagens dos bois bumbais de Parintins. Paulinho Faria tinha 61 anos e era um dos grandes nomes do folclore amazonense. Ele foi transferido de Parintins para Manaus no início de fevereiro, mas não resistiu à Covid-19. E o que mais dói é saber que ele tinha tanto a colaborar ainda, né? Pois tinha apenas 61 anos, mas ao mesmo tempo o que nos consola é saber que ele vai viver para sempre na memória de todos os torcedores do Garantido e amantes do nosso Festival de Parintins. O cantor de toadas é uma das mais de 10 mil vítimas da doença no estado. O balanço de vidas perdidas em 2021 mostra a gravidade do cenário da Covid no Amazonas. Até ontem, o número total de mortes por Covid-19 registradas este ano é de 5.288, enquanto que em quase 10 meses de pandemia no ano passado, o número de mortes pela doença foi de 5.285. A situação é puxada principalmente pela capital Manaus, onde este ano mais de 4 mil morreram, 719 a mais do que ano passado. Apesar dos números de mortes começarem a sinalizar uma redução diariamente, o diagnóstico de Covid ainda revela um alto número de novos casos diários. Ontem foram registrados 2.147 em todo o estado. 87% das UTIs para a Covid no sistema público estão ocupadas e 126 pessoas ainda esperam por internação. Com a crise de oxigênio e hospitais lotados, o governo do Amazonas transferiu até agora 542 pacientes para atendimento em outras cidades do país. 72 deles não sobreviveram. A quantidade de oxigênio usada nas unidades de saúde já é de 71 mil metros cúbicos por dia. No auge da crise, em janeiro, o consumo chegou a 83 mil metros cúbicos, mas ainda é um volume quase 3 vezes maior do que no primeiro pico da pandemia, no ano passado. O Amazonas registrou até agora mais de 309 mil casos de Covid em todo o estado. As medidas restritivas estão mais flexíveis desde o início da semana. A vacina continua para o público a partir de 70 anos, indígenas, além de profissionais de saúde. Até agora, foram aplicadas mais de 251 mil doses. Apesar da vacina, este infectologista reforça que é muito importante que a população ainda mantenha os protocolos de segurança. E mesmo com a vacinação,
nós devemos manter as medidas de prevenção. Por quê? Porque essa vacina, ela impede que você tenha uma forma grave ou gravíssima. Mas ela não vai impedir de você pegar o Covid. É isso aí. Agora a gente traz o panorama geral, né, os números da pandemia no Brasil, de acordo com o boletim das 8 da noite do Consórcio de Veículos de Imprensa. Em 24 horas, o país registrou 1.370 mortes por Covid e o total de morte desde o começo da pandemia é o seguinte, 248.646 mortes. O número de novos casos registrados entre segunda e terça-feira foi de 63.090. E desde o começo da pandemia já são 10.260.621 casos aqui no país. Na média, o Brasil tem 48.469 casos novos por dia. Houve aqui um aumento de 5% na comparação com 14 dias atrás, está dentro da margem de estabilidade. A média móvel de mortes está acima de 1.000 a 34 dias. Aqui a gente tem 1.095 pessoas que morreram vítimas da Covid por dia no país. Foi a terceira maior desde o início da pandemia. 4% a mais do que 2 semanas atrás, né? Também dentro da estabilidade, mas nesse patamar ainda bem alto. Agora a gente mostra para vocês a situação nos estados. Temos 12 estados aqui no grupo em vermelho que registraram alta na média de mortes. As maiores altas foram lá no Ceará, com alta de 95%, e no Acre, que está enfrentando cheia também, pandemia cheia de rio, com 78%. Em estabilidade ficaram o Distrito Federal e 9 estados que aparecem aqui no mapa em amarelo. E em azul a gente tem 5 estados em queda. As maiores reduções lá no Amazonas, com uma redução de 47%, e Mato Grosso do Sul, com uma queda de 28% na média de mortes. E começou hoje a segunda etapa do projeto inédito de vacinação em massa, vacinar uma cidade inteira, né, que o Instituto Butantan está realizando em Serrana, lá no interior de São Paulo, aqui no interior de São Paulo. Até agora, pouco mais de 23% dos moradores já foram vacinados. Para a dona Aparecida, é o fim de uma longa espera. A minha vida parou em 2020, no mês de março. E agora que está começando, a gente a ficar um pouco feliz pela vacina. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. A dona Geni também está agendada para a segunda fase do projeto de vacinação em massa que está sendo feito em Serrana, no nordeste de São Paulo. Eu quero, assim, que todo mundo toma vacina e que tenha a união que a gente sempre teve com a família, né? Ver os irmãos, os parentes. A primeira fase começou na semana passada e durou 5 dias. As equipes aplicaram 6.568 doses e vacinaram 23,1% do público-alvo do estudo. O projeto inédito do Instituto Butantan pretende vacinar com a Coronavac todos os 30 mil moradores de Serrana com mais de 18 anos. Por causa das novas variantes do coronavírus que já estão em circulação no Brasil, os pesquisadores acreditam que o estudo aqui de Serrana ganhou ainda mais importância. Além de receberem a vacina, os moradores também passam por um exame de sangue. E a análise dessas amostras também vai ajudar os cientistas a entenderem melhor o comportamento dessas variantes no ambiente. Agora a gente tem uma nova variante que foi divulgada ainda essa semana, que circula na nossa região, inclusive pessoas de Serrana com essa nova variante do vírus, né, o P1. E isso dá um novo significado para o trabalho, porque agora a gente vai saber o quanto a vacina também consegue barrar a disseminação dessa nova variante. Um dos motivos para a escolha da cidade é que no ano passado, um estudo feito pelo Hospital do Estado e pela USP de Ribeirão Preto mostrou que Serrana tinha a maior taxa de transmissão do estado. Segundo o Butantan, as doses são exclusivas para o estudo e não interferem na distribuição das outras cidades. A expectativa do Instituto é que a aplicação da primeira dose nas regiões restantes seja feita até 14 de março, mês em que parte dos moradores vai começar a tomar também a segunda dose. Segundo o Butantan, os resultados devem ser divulgados em maio.
Eu estou imunizada, dia 17 eu vou tomar a segunda dose e estou tranquila, independente da reação. O importante é tomar vacina, né? É isso aí. Vamos falar agora dos novos lotes que chegaram. Seguinte, 2 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca, que chegaram da Índia lá para a Fiocruz, já estão sendo distribuídas para os estados. Também já começou a entrega de 1.200.000 doses da Coronavac, feitas pelo Instituto Butantan. E de todas as doses destinadas ao estado do Rio, 134.000 vão ser usadas na capital. A prefeitura anunciou que amanhã retoma a imunização dos idosos. O Ministério da Saúde já começou a distribuir os 3.200.000 novas doses da vacina para os estados. No Paraná, as caixas chegaram ao aeroporto por volta das 10 da manhã, com 102.000 doses da vacina Oxford AstraZeneca. A Bahia também recebeu essa manhã novas doses da vacina produzida pela Universidade Britânica. Já Minas Gerais recebeu 2 carregamentos, com doses da Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan e da vacina de Oxford AstraZeneca. Essa nova remessa de doses da vacina Oxford AstraZeneca chegou ontem da Índia e foi levada para a Fiocruz. À noite, as vacinas ganharam etiquetas em português e passaram por protocolos de controle de qualidade. A Fundação disse que o último caminhão com as vacinas saiu da sede da instituição à 00:20 para o centro de distribuição do Ministério da Saúde no Rio. O Instituto Butantan já tinha disponibilizado nesta terça-feira ao Ministério um novo lote com 1.200.000 doses da Coronavac. Por causa da grave situação da pandemia no norte, um fundo estratégico destina 5% do total de doses para a região. 70% vão para o Amazonas, 20% para o Pará e 10% para o Acre. O Ministério da Saúde disse que a nova remessa de vacinas da Coronavac inclui as 2 doses. Por isso, recomendou que estados e municípios reservem metade do lote para a segunda aplicação, entre 2 e 4 semanas depois da primeira. Já as vacinas de Oxford AstraZeneca podem ser usadas todas de uma vez só, já que o prazo para a segunda dose é um pouco maior, varia de 8 a 12 semanas. Somando os novos lotes do Butantan e da Fiocruz, o estado do Rio vai receber pouco mais de 314.000 doses. 44% delas irão para a capital, onde a campanha volta amanhã. A prefeitura anunciou a retomada no calendário depois de uma semana sem vacina. Amanhã serão vacinados os idosos de 82 anos. Na sexta, os de 81. No sábado, os de 80. Aqueles cidadãos cariocas com mais de 80 anos também, que não tiveram a oportunidade ainda de se vacinar, podem buscar as nossas unidades de saúde e a estratégia de drive-thru para se vacinar no sábado. Até agora, pouco mais de 6 milhões de brasileiros receberam a primeira dose de alguma das 2 vacinas. Isso representa menos de 8% das cerca de 77 milhões de pessoas que integram os grupos prioritários e menos de 3% da população. Tem chão ainda, né? Deixa eu te dar mais números aqui. Hoje, o Instituto Butantan disse que está enviando mais 900.000 doses da Coronavac para o Ministério da Saúde. Aí, até domingo, vão ser mais 3 remessas de 600.000 vacinas por dia. E segundo o Ministério da Saúde, o estado de São Paulo está recebendo pouco mais de 480.000 doses da vacina de Oxford AstraZeneca, que vieram lá da Índia, além das doses de Coronavac que ficam aqui no estado de São Paulo. E a Polícia do Rio ouviu hoje mais uma pessoa suspeita de envolvimento no caso da aplicação da chamada vacina de vento, né? Num posto de saúde lá em Copacabana, na zona sul da cidade. Quem prestou depoimento foi uma residente de enfermagem que saiu sem falar com os jornalistas. A polícia não divulgou o nome dela. Essa residente trabalhava no posto de saúde no fim de janeiro, quando uma idosa de 85 anos recebeu essa vacina de vento, que não tem nada, né? Quem aplicou a falsa vacina foi a técnica de enfermagem, a Adenilde Lourenço da Silva, que está sendo investigada e pode responder por peculato e infração sanitária. A Adenilde disse à polícia que se deu conta de que tinha alguma coisa errada, mas que não comentou com a chefe dela. Como pode isso? A técnica disse que naquele dia o protocolo estava diferente. Residentes preparavam a seringa com o líquido para os técnicos aplicarem. A residente garantiu que colocou o líquido em todas as seringas que ela preparou.
A diretora do posto disse que o protocolo é o seguinte: a técnica de enfermagem é quem tem que preparar e aplicar a vacina. Ainda falando sobre vacina, o Senado vai votar hoje o projeto de lei que autoriza a União, estados e municípios a comprar vacinas contra a Covid e assumir a responsabilidade sobre qualquer efeito colateral, que era uma questão aí que estava pegando. Eu vou conversar agora com a Flávia Alvarenga, em Brasília, que tem as informações sobre esse projeto de lei, né, Flávia? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. O objetivo desse projeto é acabar com esses entraves, com essas dificuldades que estão sendo alegadas pelo Ministério da Saúde para justamente assinar os contratos com as vacinas da Janssen, que é o braço farmacêutico da Johnson & Johnson, e também o contrato com a Pfizer. A Pfizer conseguiu ontem o registro definitivo da vacina. A Anvisa concedeu esse registro ontem. Desde o ano passado, o governo vem alegando essas dificuldades e está resistindo a alguns pontos do contrato. Entre esses pontos, a cláusula que prevê, que quer a isenção de responsabilidade sobre possíveis efeitos colaterais que a vacina possa causar. Esse projeto de lei é de autoria do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas, e o relator é o senador Randolfo Rodrigues, que é líder do partido Rede Sustentabilidade. Essa votação está marcada para hoje à tarde, 4 horas, já no plenário, vai diretamente para o plenário, porque está em regime de urgência. A proposta trata da responsabilidade civil em relação aos eventos adversos após vacinação e sobre a compra de vacinas por empresas privadas. O projeto estabelece que, enquanto durar o estado de emergência em saúde pública, União, estados e municípios poderão comprar vacinas e assumir os riscos em relação a eventos adversos após a vacinação, desde que a Anvisa tenha concedido registro ou autorização de uso emergencial. A União, estados e municípios poderão contratar seguro privado para cobrir os riscos. Sobre a compra de vacinas por empresas privadas, elas poderão comprar, mas até que o grupo prioritário esteja imunizado, as empresas terão de doar tudo ao SUS, o Sistema Único de Saúde. Depois da imunização completa do grupo prioritário, as empresas terão que doar metade das doses compradas ao SUS. A outra metade deverá ser usada de forma gratuita. Essa mudança foi feita no texto agora de manhã. Antes, o texto dizia que após vacinar o grupo prioritário, as empresas poderiam vender as vacinas. Depois da tramitação no Senado, o projeto tem que ser votado na Câmara dos Deputados. Ontem, os deputados aprovaram a medida provisória que trata da compra de vacinas sem licitação. Os deputados fizeram alterações. Eles incluíram que compete à Anvisa a avaliação das solicitações de autorização no prazo de até 7 dias úteis para a decisão final. A Anvisa pode autorizar o uso emergencial desde que a vacina tenha registro em pelo menos um órgão sanitário em uma lista de 11 agências estrangeiras. Esse prazo pode chegar a até 30 dias se a autoridade sanitária internacional não tiver publicado relatório sobre a qualidade da vacina. O texto ainda precisa passar pelo Senado. É um meio termo a uma decisão aprovada pelo Congresso no começo do mês, que determinou 5 dias para que a Anvisa aprove vacinas autorizadas por agências estrangeiras. O presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 1º de março para sancionar a lei. A Anvisa já alegou que o prazo de 5 dias é curto demais e criticou a única opção do texto, a de aprovação, e não de análise pelos técnicos também. Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, pediu que o presidente Jair Bolsonaro vete este ponto. Hoje, em entrevista à Globo News, o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, explicou a importância das análises. A gente precisa de um prazo que seja razoável, que seja adequado para uma decisão técnica e uma decisão muito importante, principalmente sabendo que nem sempre as vacinas que vão ser disponibilizadas no exterior ou que foram aprovadas pelas outras agências são as vacinas que virão para o Brasil. Então,
Como é que a gente pega a aprovação que teve lá fora e replica para cá sem essa análise? Além das movimentações do Congresso para agilizar a oferta de vacinas, o Supremo Tribunal Federal tomou outra decisão ontem. Por unanimidade, os ministros autorizaram que estados e municípios comprem e distribuam vacinas contra a Covid-19, caso o governo federal não cumpra as metas do Plano Nacional de Imunizações. Esse descumprimento do plano terá que ser analisado caso a caso. O STF estabeleceu ainda que essas vacinas precisam ser aprovadas pela Anvisa ou ter registro nas agências reguladoras da Europa, dos Estados Unidos, do Japão ou da China. O governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, comemorou a decisão do Supremo. Esta é uma decisão fundamental para garantir que, juridicamente, todos possam trabalhar para a aquisição e ampliação na oferta de vacinas. Nós estamos acompanhando o Plano Nacional. Lamentavelmente, a oferta de vacina ainda muito pequena, o que impede com que nós possamos avançar rapidamente com o maior número de pessoas sendo imunizadas. Em relação à medida provisória aprovada ontem na Câmara dos Deputados e que dá um prazo de 7 dias para a Anvisa analisar as vacinas aprovadas por organismos, por agências reguladoras estrangeiras, agora há pouco o presidente diretor da Anvisa disse o seguinte, que o prazo de 7 dias úteis, portanto, inclui os fins de semana e isso totaliza 9 dias. E 9 dias é um tempo exato que a Anvisa já conseguiu analisar e autorizar 2 protocolos de uso emergencial para a vacina Coronavac e também para a vacina de Oxford AstraZeneca. Portanto, é um intervalo de tempo que já foi testado. Então, essa questão desse prazo, que foi aprovado ontem, 7 dias úteis, parece, portanto, um prazo razoável que vai permitir a análise da Anvisa. Ele considerou, portanto, um ponto positivo. Maju. Obrigada, Flávia. Serão 9 dias, então, levando em conta o final de semana. Obrigada pelas informações. Bom trabalho, Flávia. Agora a gente mostra como que está caminhando a vacinação aqui no país. A gente tem os números da vacinação de acordo com o boletim das 8 da noite do Consórcio de Veículos de Imprensa. Até agora, 6.087.811 pessoas receberam aqui a primeira dose da vacina em todo o país. Na segunda-feira, os vacinados eram 5.982.640. O total de vacinados com essa primeira dose corresponde agora a 2,87% da população brasileira. 1.429.618 pessoas receberam também a dose de reforço, a segunda. Isso representa 0,68% da população. Agora a gente mostra para você a campanha pelo país, o andamento dessa campanha. O Distrito Federal e 25 estados atualizaram os dados da vacinação e quanto maior o percentual e mais escuro o azul aqui no nosso mapa, mais pessoas foram vacinadas em relação à população. Então vamos lá. Os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora continuam os mesmos. Amazonas, com 5,28% da população vacinada. Roraima, 3,99%. Mato Grosso do Sul, com 3,84%. Distrito Federal, 3,83%. E Rio Grande do Sul, com 3,73% da população vacinada. Aquele recadinho de sempre, você verifique se você faz parte do grupo que pode ser vacinado e se a sua cidade ainda tem doses disponíveis e se chegou a sua vez na fila, procure um posto de saúde, porque você já sabe, para vencer essa pandemia, a gente precisa de vacina, sim. Mais detalhes sobre a vacinação e a situação da pandemia no seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. O governo de Israel vai usar a vacina como ferramenta diplomática. Olha só, os israelenses prometeram doar milhares de doses excedentes para governos aliados.
Guatemala e Honduras serão os primeiros e cada um vai receber mais de 5 mil doses do imunizante da Moderna nos próximos dias. A Guatemala transferiu a embaixada dela de Tel Aviv para Jerusalém no ano passado e Honduras prometeu fazer o mesmo, né? Isso aí é um grande sinal de apoio ao governo de Israel. A República Tcheca, que também tem demonstrado apoio a Israel, confirmou que já recebeu um pequeno carregamento de vacinas do país. Na semana passada, Israel prometeu comprar doses para a Síria, que é considerada uma inimiga de longa data, em troca da libertação de presos israelenses que estão no país. Israel tem uma das campanhas de vacinação mais rápidas, né, do mundo. 52% da população do país já receberam ao menos uma dose de vacinas contra a Covid. E Gana se tornou hoje o primeiro país do mundo a receber vacinas daquele consórcio, a Global Covax Facility, que é da Organização Mundial da Saúde. A corrida para levar vacina aos países mais pobres do mundo começou tímida, mas começou. Um primeiro lote com 600 mil doses da Oxford AstraZeneca pousou hoje na cidade de Accra, capital de Gana. O país africano tem quase 30 milhões de habitantes e registrou desde o início da pandemia 80 mil infecções e 582 mortes. Com a chegada das primeiras doses, a campanha de vacinação no país agora tem data para começar, terça-feira que vem. As vacinas que viajaram para Gana foram fabricadas pelo Instituto Indiano Serum, que tem uma parceria com a AstraZeneca para produzir o imunizante localmente. Com isso, a Índia acaba sendo um ponto estratégico na produção e na distribuição da vacina para outras partes do mundo. Gana é um dos 190 países que fazem parte do COVAX. A meta é vacinar 20% da população de cada um desses países. Ou seja, mesmo recebendo as doses do COVAX, os governos precisam garantir a compra de mais vacinas por conta própria, o que gera preocupação com uma desigualdade na imunização pelo mundo. O consórcio global liderado pela OMS promete distribuir 2 bilhões de doses até o final desse ano, a maior parte para países de baixa renda. Mas só no segundo semestre que a distribuição deve engrenar. De qualquer forma, esse primeiro passo é importante e foi celebrado pela ONU. Numa nota, um representante do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, reforçou que a única maneira de sair dessa crise é garantindo que as vacinas estejam disponíveis para todos. O Brasil faz parte do COVAX. Segundo a previsão, que ainda pode ser alterada, o país receberia inicialmente 10,6 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca. E na China, mais 2 farmacêuticas entraram hoje com pedido para o uso emergencial de vacinas contra a Covid. E se as respostas forem positivas, os chineses vão ter desenvolvido um total de 4 vacinas contra a doença. A estatal chinesa Sinopharm, que em dezembro recebeu a aprovação de uma vacina desenvolvida em Pequim, pede agora a autorização para outra vacina desenvolvida no Instituto de Produtos Biológicos da cidade de Wuhan. Segundo dados preliminares fornecidos pela Sinopharm, essa segunda vacina mostrou uma eficácia de 72,5% nos testes clínicos da fase 3. Outra farmacêutica chinesa, a CanSino, também entrou com pedido para uso emergencial. Essa vacina exige apenas uma dose e mostrou eficácia de mais de 68% contra casos sintomáticos da doença. O México e o Paquistão já autorizaram o uso emergencial da vacina da CanSino. Na China, ela já está sendo usada pelo Exército. As 4 vacinas chinesas, incluindo a Coronavac, que a gente está usando aqui no Brasil, podem ser armazenadas em freezer comum, o que é uma vantagem em relação a outras vacinas que exigem supercongeladores. Segundo o Ministério de Relações Exteriores da China, os chineses estão exportando vacinas para 27 países e vão dar de graça doses para 53 países. Tem mais esperança no ar. A vacina contra a Covid da farmacêutica Johnson & Johnson se mostrou eficaz e segura, segundo uma análise da Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos. Então a gente vai para Nova York falar com o nosso correspondente, o Ismar Madeira, né? Porque essa boa notícia deixa essa vacina mais perto de ser aprovada, pelo menos por aí, né, Ismar? Boa tarde.
Muito boa tarde, Maju, para você e para todos. Uma ótima notícia mesmo. Na África do Sul, onde a maioria dos casos é de uma variante mais contagiosa, a eficácia da vacina da Johnson & Johnson foi de 64%. Esse número é 7 pontos percentuais melhor do que os dados preliminares que tinham sido divulgados pela empresa há algumas semanas. E no combate, na proteção a casos graves, o resultado é melhor ainda, 82% de eficácia. Nos testes globais realizados com cerca de 44 mil pessoas, os resultados foram muito bons em relação a diversas variantes. Na América Latina, incluindo testes realizados aí no Brasil, a eficácia foi de 61%. Aqui nos Estados Unidos, de 72%. E a FDA, que é a Agência Reguladora de Medicamentos nos Estados Unidos, afirma que a eficácia no combate, na prevenção a hospitalizações e mortes é de 100%. A Johnson & Johnson já pediu ao governo americano a autorização para uso emergencial. E na próxima sexta-feira, os resultados desses testes vão ser analisados por um painel de especialistas externos. Pode ser que a autorização saia no sábado. Se isso acontecer, a vacina da Johnson & Johnson será a terceira autorizada para uso aqui nos Estados Unidos. As outras duas são a da Moderna e a da Pfizer-BioNTech, que precisam de 2 doses. A vacina da Johnson & Johnson é de uma dose só e pode ser armazenada em freezers comuns por até 3 meses. Hoje de manhã, a Força Tarefa de Combate à Pandemia disse na Casa Branca que, se for realmente autorizada esse uso emergencial, a partir da semana que vem, já poderão ser distribuídos entre 3 e 4 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson aqui nos Estados Unidos, viu, Maju? Legal, Ismar, uma dosecinha só, que beleza. Olha, Ismar, e depois de meses, né, com medidas de isolamento social bem rígidas aí, cadê o Ismar? Sumiu aqui, mas será que ele vai voltar para mim? Voltou. A cidade de Nova York voltou a sediar, né, eventos esportivos e ontem à noite teve até o primeiro jogo de basquete num dos maiores ginásios da cidade e o governo autorizou também a reabertura de cinemas, ainda com aquele público limitado, mas já está caminhando aí para a reabertura, né, Ismar? Isso mesmo, Maju. Olha, o jogo de basquete foi realizado aqui no Madison Square Garden, em Manhattan, e que estava fechado há 11 meses. Foi o primeiro desde o início da pandemia com público. Os torcedores que vieram ontem à noite tiveram que apresentar um teste negativo de Covid realizado até 3 dias antes, usar máscara, manter distanciamento. O governo de Nova York estipulou algumas regras para a reabertura de estádios e ginásios com público. Entre elas é que esses espaços têm que ter capacidade para, no mínimo, 10 mil pessoas e a ocupação nos eventos deve ser de, no máximo, 10% dessa capacidade. Por isso, ontem à noite estiveram aqui cerca de 2 mil pessoas. Em relação aos cinemas, eles vão poder reabrir a partir do dia 5 de março, na semana que vem, aqui na cidade de Nova York. E eles poderão ocupar até no máximo 25% da capacidade. Terão que vender assentos marcados para garantir o distanciamento, tem que ser obrigatório o uso de máscara e a ventilação no local deve ser considerada eficiente. Em relação aos teatros da Broadway, ainda não há novidade, viu, Maju? Não há uma data certa de quando eles poderão ser reabertos. Maju? É isso, Ismar. Obrigada. Reabertura em alguns pontos do planeta, fechamento em outros. Lá na Itália, as novas variantes do coronavírus provocaram um aumento de casos nas escolas. E aí, várias fecharam em diversas regiões do país. O que aconteceu com as escolas seguras, tão defendidas por todos? Na Itália, elas voltaram ao centro das notícias da Covid. As variantes do coronavírus já mudaram a opinião do Comitê Técnico Científico que orienta o governo. Há alguns meses, especialistas quiseram convencer as autoridades a manter toda a educação aberta para preservar o conhecimento e a integridade psíquica do aluno. O governo italiano manteve parte das escolas abertas com 50% dos estudantes. Vários países europeus também, mas com as variantes do vírus começaram a fechar de novo. A Alemanha foi muito prudente e deixou as escolas fechadas em janeiro. A França fechou em parte e aumentou muito os testes de Covid. A Espanha manteve as escolas abertas.
Agora, pela primeira vez, o último relatório do Instituto Superior de Saúde da Itália indica que a faixa etária dos 8 aos 19 anos é atualmente a que tem mais infectados. O coronavírus, com as suas mutações, está se espalhando entre crianças e adolescentes. Várias escolas estão fechando em toda a Itália por causa da variante britânica. Em Roma, uma escola foi fechada também pela cepa brasileira, que começou a se difundir na Úmbria, no centro do país. A vacinação dos professores e funcionários das escolas já começou em algumas regiões. O primeiro-ministro Mário Draghi não parece disposto a reabrir as academias de ginástica, apesar dos insistentes pedidos do Partido da Liga, de extrema-direita, que também faz parte do governo de unidade nacional. No parlamento, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, disse hoje que as condições da pandemia não permitem afrouxar os freios. Ele acrescentou que o governo pretende acelerar a campanha de vacinação e que 5 regiões da Itália estão com a terapia intensiva acima do limite crítico. Em março, a variante britânica do coronavírus será dominante em toda a Itália, segundo o Instituto Superior de Saúde. O ensino à distância volta com força e o governo de Mário Draghi avalia a criação de novas áreas vermelhas que têm o maior nível de restrições. De volta ao Brasil, ao Rio de Janeiro, depois de 11 meses longe da escola, alunos da rede municipal lá do Rio de Janeiro tiveram hoje aquele gostinho de pisar em uma sala de aula de novo. Essa rotina não acontecia há quase um ano. O que você sentiu mais falta da escola? O que foi? Fazer dever, brincar, desenhar. Aquelas coisas que eu faço. Nessa escola da Zona Norte, 22 alunos voltaram para a sala de aula. O retorno agora está sendo maravilhoso porque eles ficaram ociosos, ficaram agitados dentro de casa, né? E a expectativa deles era grande para o retorno. E o primeiro dia de aula foi bem diferente. Na entrada, a medição de temperatura e álcool gel. Dentro do refeitório e também na sala de aula, a capacidade de alunos foi reduzida e eles vão ficar apenas 3 horas estudando. Hoje a aula presencial foi só para as crianças da pré-escola e do primeiro ano e do segundo ano do ensino fundamental. Daqui a 3 semanas será a vez da reabertura de parte das creches e da volta dos alunos do 3º ao 6º ano e do 9º ano. No fim de março, mais creches vão reabrir e as escolas do 6º ao 8º ano do Programa de Educação de Jovens e Adultos e das classes especiais. Das 1.543 escolas municipais aqui da cidade, apenas 38 voltaram com o ensino presencial. A Prefeitura também lançou ontem o aplicativo Rio Educa para as aulas online. Mas quem tentou acessar disse que encontrou muito problema. Nos comentários de avaliação na internet, alunos e responsáveis escreveram: precisa melhorar, o conteúdo do aplicativo não baixa o PDF. Uma estudante disse: sou aluna e não consigo me conectar no aplicativo. Aparece e-mail não autorizado. A Secretaria Municipal de Educação reconhece as falhas e prometeu ajustes. Essa especialista em educação aprova a retomada. Porque para muitos estudantes, a escola é o local mais privilegiado para aprender, porque tem os materiais didáticos, tem o devido espaço, é possível colocar foco nos estudos, diferente do que acontece em muitas casas. A educação é prioridade e a gente quer todo mundo de volta na escola, inclusive os professores querem retornar para as escolas, só que com segurança. E a escola garante refeição para muitos alunos do país, né? Olha, em tempos de pandemia, de trabalho à distância, a tecnologia é cada vez mais necessária, você sabe. E o povo que trabalha com isso, né, os profissionais que trabalham nesse setor, também são essenciais. O problema é que está faltando mão de obra especializada. Lá em Belo Horizonte, tem empresa dando curso de graça para formar funcionários. Quem sabe decifrar esses códigos tem se destacado. Na pandemia, os profissionais da área de TI se tornaram ainda mais necessários.
Formado há 5 anos, o Felipe abriu uma empresa e desenvolveu uma plataforma que facilita o recrutamento de mão de obra especializada. Nesse processo de digitalização surgiu uma enorme demanda por profissionais da área de tecnologia. A tendência é que esse mercado não pare de crescer tão cedo. O setor está tão aquecido que, segundo a associação que representa as empresas de tecnologia, em todo o ano passado foram criados mais de 57 mil postos de trabalho, um crescimento de 9,5% em relação a 2019. Nesta empresa, 90% dos 2.300 funcionários estão em home office e a tecnologia passou a ser ainda mais importante. Essa área enorme aqui é um laboratório de tecnologia. Desde que o setor de TI se tornou estratégico para a empresa, o espaço foi ampliado. A equipe conta com 700 pessoas que, por enquanto, estão trabalhando de casa. E isso tem acontecido em outras empresas Brasil afora. E para qualificar essa mão de obra tão especializada, a empresa criou 3 cursos gratuitos. São 30 mil bolsas de estudo para pessoas a partir de 16 anos. O Brasil não forma a quantidade de profissionais que a gente precisa para a tecnologia. Constantemente precisa contratar pessoas, então todo mundo que se inscrever no curso vai ficar na nossa base de dados. Esse professor disse que até 2024 o Brasil deve abrir cerca de 420 mil vagas de TI, mas faz um alerta. Estima-se que 260 mil delas ficarão ociosas por falta de profissionais. A Marcilene fez um curso técnico de TI em 2008, mas adiou a entrada no mercado de trabalho. Animada com o novo cenário, voltou a estudar. Eu estou nesse processo de capacitar para eu estar ocupando uma vaga o quanto antes. Tem um tempinho, eu pego meu celular, vejo a parte teórica ali, faço algumas anotações. Eu me vejo já trabalhando nessa área esse ano ainda. Olha, ainda hoje, a Câmara discute a proposta de emenda à Constituição que trata da imunidade parlamentar. Ela impede que um congressista seja afastado do mandato ou preso por ordem de um único ministro do STF. E prevê que, em caso de prisão, deputados e senadores sejam encaminhados ao Congresso e não mais à Polícia Federal. E as enchentes deixam desabrigados no Acre e no Amazonas. E a seguir, o roubo de celulares que abastecem um mercado clandestino no Brasil e no exterior. É já já. A polícia dos Estados Unidos está investigando o que provocou um acidente grave, com o campeão do golfe, o Tiger Woods. Vamos ver aqui, olha, num comunicado à imprensa, a família do atleta disse que ele está acordado e respondendo ao tratamento médico. A nota diz ainda que ele sofreu fraturas expostas nas 2 pernas. Tiger Woods está internado na Califórnia. Esse acidente aconteceu numa estrada próxima a Los Angeles. As equipes de resgate disseram que o local é conhecido por acidentes sérios por causa do excesso de velocidade dos motoristas. Ele estava dirigindo e estava sozinho no carro. Tiger Woods, que é negro, dominou um esporte praticado pela elite branca americana, Hoje ele está entre os atletas mais bem pagos do mundo. E um júri americano decidiu ontem não indiciar nenhum policial envolvido na ação que resultou na morte de Daniel Prude. Lembra isso? Um cidadão negro de 41 anos. Vamos ver aqui, Centenas de pessoas protestaram contra essa decisão ontem à noite lá em Rochester, no estado de Nova York. Os manifestantes percorreram a mesma rua em que Daniel Prude foi abordado pela polícia em março do ano passado. Ele sofria de distúrbios mentais e estava nu. Aí, naquela época, os policiais colocaram um capuz na cabeça dele e prenderam o corpo do Daniel contra o asfalto até que ele parou de respirar. Prude morreu no hospital. O caso veio à tona só em setembro, depois que a família divulgou as imagens feitas pelas câmeras usadas pela polícia. Os advogados dos 7 policiais suspensos pela morte de Prude disseram que eles seguiram estritamente o treinamento que receberam. Agora a gente fala de roubo de celular. O jornal Hoje vai mostrar nesse momento flagrantes da ação de ladrões que roubam celulares no meio da rua aqui em São Paulo, tiram lá da janela do ônibus. Durante uma semana, nossos repórteres registraram os assaltos e agora mostram qual é o destino desses aparelhos roubados e furtados. Esses celulares são negociados no meio da rua, abastecem o mercado ilegal de peças e são até enviados para fora do país. É o que você vai ver agora na reportagem de William Santos, Roberta Giacomoni e César Galvão.
Quando o trânsito para, o ladrão quase entra no carro pela janela e foge com o celular que estava no painel. Por hora, 34 celulares vão parar nas mãos de bandidos no estado de São Paulo. Amanhecer nos pontos de ônibus anda perigoso. Atrás de celulares, bandidos fazem arrastões como este, gravado em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Nem dentro do ônibus é seguro. O ladrão sobe no pneu e rouba o celular pela janela. Em julho do ano passado, Josélia foi assaltada assim que desembarcou de um deles. Eu desci do ônibus e aí eu dei uns 3 ou 4 passos e o rapaz encostou do meu lado. Era a arma que ele botou na minha cintura e falou, passa o celular. Avenida Paulista, começo da tarde. Este rapaz que praticava corrida presenciou um roubo e ajudou a polícia a pegar o ladrão. Eu não aguento ver uma situação dessa, cara, porque a gente trabalha para ter nossas coisas. Para conquistar nossas coisas, a gente vê um roubo desse, a gente toma as dores do próximo, né, cara? A vítima foi um turista iraniano. Ele conta que o ladrão pegou o celular da mão dele e tentou fugir de bicicleta. O turista conseguiu o celular de volta. Em 2019, mais de 420 mil celulares foram roubados ou furtados no estado de São Paulo. No ano passado, em plena pandemia, com as ruas vazias e o comércio fechado, foram mais de 300 mil celulares roubados ou furtados. Quando uma vítima faz o boletim de ocorrência, as operadoras são obrigadas a bloquear os celulares pelo número do e-mail, a identidade de cada aparelho. O bloqueio dos celulares não conseguiu parar o mercado clandestino dos telefones. Especialistas em segurança eletrônica dizem que algumas quadrilhas abastecem o comércio de peças e outras dominam a tecnologia a ponto de fazer com que os celulares roubados voltem a funcionar aqui no Brasil e até no exterior. Infelizmente, nós tivemos um avanço da tecnologia do mal. Existem softwares hoje em dia, softwares ilegais, que não só desbloqueiam o celular, como também mudam o e-mail, que é justamente a certidão de nascimento do celular, aquela numeração que o identifica. Quando se muda o e-mail, se foge justamente do bloqueio que as operadoras fazem por orientação da Anatel. No centro de São Paulo, celulares são negociados no meio da rua em dinheiro. O caminho internacional dos celulares roubados passa pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. No ano passado, a Receita Federal vistoriou 4 voos internacionais. Encontrou nas malas de passageiros 660 celulares. 602 deles tinham queixas de roubo ou de furto. 14 estrangeiros foram presos. Os celulares apreendidos no aeroporto seriam levados para 3 países da África: Senegal, Etiópia e Marrocos. Essa colaboração internacional existe e essas operadoras não estão fazendo esse trabalho, que é pegar esta lista de aparelhos, esse identificador aqui e falar, não, este e-mail aqui não vai operar na minha rede. Esse passo de segurança inicial não está sendo realizado. O celular da Josélia, a babá assaltada, era um dos que seriam vendidos na África. Ela foi chamada na delegacia do aeroporto e pegou o aparelho de volta. Segundo a polícia, os desmanches de celulares roubados também abastecem oficinas que consertam aparelhos no centro de São Paulo. O produtor William Santos visitou 4 dessas lojas e perguntou como trocar a tela de um celular. Eu tenho original, retirado nacional, faz 450 original mesmo. Vou desmontar um aparelho. Mas assim, e tá boa? Se retirada é boa? Sim, não tem nenhum risco, o aparelho mesmo tá novo. E ainda dizem que não vendem telas novas. Original só de segunda mão. Original não existe. Não vou mentir pra você, porque tela original só existe retirada, entendeu? Aí a tela que todo mundo usa aqui é a única que tem, que é a primeira linha. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, em média, 20% dos celulares roubados em todo o estado são recuperados. 12 delegacias do centro guardam cerca de 1.500 aparelhos apreendidos. Esse celular foi roubado em janeiro de 2019 e o e-mail bloqueado. 2 anos depois, foi apreendido e estava desbloqueado. Era usado por outra pessoa no centro da cidade. Dessa vez, o investigador encontrou a vítima. Você teve um celular roubado no início de 2019?
Eu tive sim, era da empresa. Isso, ó, esse celular ele foi localizado. Você tinha esperança ainda de achar esse aparelho, Samuel? De forma alguma, meu caro. Achei que nunca mais. Que bom que o Samuel encontrou o aparelho, né? Mas é preciso ficar ligado, não existe almoço de graça, né? Verifica bem onde você troca o aparelho, compra, muito barato, enfim, não é peça original, presta atenção. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, informou que está atuando para combater as quadrilhas que utilizam esses softwares para desbloquear os celulares e mudar o tal do e-mail, né? Ainda de acordo com a agência, existem sistemas que já detectam a adulteração nos celulares e o aparelho é bloqueado. Ela explicou ainda que esses sistemas precisam ser atualizados constantemente porque as fraudes são dinâmicas e que o processo é mais complexo quando há clonagem desse e-mail, porque é preciso preservar o verdadeiro usuário. A gente fala agora da cheia histórica que afeta grande parte do Acre, né, com mais de 130 mil pessoas que foram atingidas. 10 municípios decretaram estado de calamidade no estado. E agora, essa cheia dos rios chegou também ao Amazonas, onde a cidade de Boca do Acre, que fica no Amazonas, também decretou calamidade pública. A situação mais grave acontece em Sena Madureira, a cerca de 150 quilômetros da capital Rio Branco. Lá, 80% da área urbana da cidade está debaixo d'água. O leito do rio Acre não é mais visível. A água extravasou e atingiu 17 bairros, onde vivem cerca de 27 mil pessoas. Além de estar com milhares de desabrigados, a cidade enfrenta a falta de água potável e de energia elétrica, que precisou ser interrompida para evitar acidentes. E o posto de saúde, único lugar da cidade que poderia atender pacientes de Covid-19 e também do surto de dengue, também foi tomado pelas águas do rio. E com tantos problemas, o seu Ciro conta que tomou um outro susto ao descobrir que a casa dele, que está alagada, foi furtada. Os criminosos arrancaram as telhas e arrombaram janelas para entrar. Com medo de perder o que resta, a família se arrisca mergulhando na casa para retirar o que sobrou: cadeiras, mesas e o que mais couber no barco. Arrombaram a minha casa é do rapaz aqui do seu Mato Grosso. A dele arrombaram a janela aí, ó, que nem vocês estão vendo aí. A minha arrancaram as telhas em cima e saíram pela janela. Nos últimos dias, as cheias que atingiram as 10 cidades do Acre chegaram ao estado vizinho, o Amazonas. A cidade de Boca do Acre decretou o estado de calamidade pública ontem, por causa da cheia dos rios Purus e Acre. Segundo a Defesa Civil, mais de 2.000 famílias da área urbana e 600 da zona rural do município amazonense ficaram desabrigadas. No decreto, a prefeitura afirma que o sistema de saúde está em colapso. 8 dos 9 prédios usados no atendimento às famílias desabrigadas foram atingidos pela inundação. A nossa cidade encontra-se colapsada em questão da saúde, né? O nosso abastecimento de água também está colapsado. As áreas afetadas todas já encontram-se sem o fornecimento de água no município, né? Sendo que falta somente 12 centímetros para alcançar a nossa estação de bombeamento de água. Dessa forma, alcançando esse registro, toda a cidade vai ficar sem o serviço de água para suas residências. Segundo a Prefeitura de Boca do Acre, mais de 90% da cidade está debaixo d'água. A Prefeitura disse que enviou equipes da Defesa Civil e dos bombeiros para encontrar as famílias ilhadas e levar para abrigos. A principal dificuldade está sendo convencer as famílias a sair de casa. Muitas temem que as casas sejam saqueadas durante a ausência. Que situação! A gente vai agora lá ao vivo para Sena Madureira, o município do Acre, que está praticamente com toda a parte urbana alagada. E quem vai nos mostrar a situação nesse momento é a repórter Késia Mello. Késia, que está desde cedo, aí eu vejo na Globo News, enfim, nesse barquinho. Mas parece que agora deu uma baixada nas águas, é isso, Késia? Bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O rio Iaco aí baixou pouco mais de 2 metros nas últimas 24 horas. Uma notícia boa. Mesmo assim, as águas ainda atingem 17 bairros aqui do município. Isso aí significa 27 mil moradores que foram atingidos. A prefeitura fala em 1.500 desabrigados, mas montou um espaço, né, que tem capacidade para apenas 45 famílias. E aí, a maior parte da população que teve que sair de casa foi para casa de parentes que vivem em áreas mais altas que não foram alagadas.
Essa situação toda foi vista pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que sobrevoou aqui a região hoje de manhã. Ele saiu de helicóptero de Rio Branco, capital acreana, e aí ele fez um sobrevoo aqui na cidade para avaliar a situação. Depois ele desceu e fez uma visita aqui que durou pouco mais de 1h30. E durante essa visita ele disse que a União vai ajudar o estado do Acre, mas não informou o valor da ajuda nem como ela se dará. A água está baixando, como você percebe aí, como eu já disse. Isso dá esperança de que o pior já passou. Mas tem uma outra preocupação, Maju, é que com a vazante, a ameaça de contaminação por leptospirose e outras doenças relacionadas à falta de higiene surge. Então existe esse medo. E a situação também é agravada pelo posto de saúde aqui da região, né, que também foi atingido, também está debaixo d'água e poderia atender essas pessoas. Então, a situação muito delicada aqui em Sena Madureira. Além de tudo isso, da cheia ainda tem o surto de dengue que atinge praticamente todo o estado. Situação bem complicada, Maju. Pois é, Kézia, é cheia, é dengue, leptospirose, covid, enfim. Você está aí, parece plena no marquinho, mas eu quero que essa água baixe logo e você volte para casa segura. Obrigada pelas informações, viu, Kézia? Bom trabalho para você. E olha, depois de 2 dias de forte sobe e desce nos preços, as ações da Petrobras começaram o pregão em alta, mais leve do que a registrada ontem. Os investidores aguardam o desenrolar de mais notícias sobre a substituição do atual presidente da companhia, que é o Roberto Castelo Branco. Ontem à noite, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a convocação da Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da companhia. Mas a data ainda não foi definida. Essa Assembleia vai analisar a substituição de Castelo Branco por Joaquim Silva e Luna como membro do conselho da empresa. O general foi indicado para o comando da empresa pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira. Com a destituição do atual presidente, Roberto Castelo Branco, automaticamente 7 conselheiros também serão destituídos. Mas o governo propôs que eles sejam reconduzidos. Castelo Branco tem mandato válido até 20 de março. A tramitação da medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras vai começar pela Câmara dos Deputados. O texto, publicado em edição extra do Diário Oficial desta terça-feira, aliás, de ontem, né, prevê que mesmo que o governo perca o controle majoritário da empresa, ele vai seguir com o poder de veto sobre algumas decisões da Eletrobras. A previsão é que a União levante 25 bilhões e meio de reais com essa operação. Outros 25 bilhões e meio de reais devem ser pagos à chamada Conta de Desenvolvimento Energético, que arca com os subsídios do setor elétrico, o que pode servir para reduzir o valor na conta de luz. O Congresso tem 120 dias para votar essa proposta. E a seguir, o Conselho de Ética da Câmara define hoje os relatores dos processos contra Daniel Silveira e Flor de Lis. No plenário, deputados tentam aprovar às pressas uma proposta de emenda constitucional que deixa muito mais difícil prender parlamentares que cometerem crimes inafiançáveis e prevê que, em caso de prisão, deputados e senadores não devem ser encaminhados à Polícia Federal. É já já. De volta com notícias do Distrito Federal, a Procuradoria da República no DF arquivou o inquérito que investigava o ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, por suposto crime de racismo. O inquérito foi aberto em abril do ano passado e apurava uma publicação de Weintraub na internet, na qual ele insinuou que a China poderia se beneficiar propositalmente da pandemia do coronavírus. Abraham Weintraub deixou o Ministério da Educação no ano passado e o Supremo Tribunal Federal enviou o caso para a primeira instância da Justiça, porque, como ex-ministro, ele perdeu o direito ao foro privilegiado. O arquivamento ocorreu após a Polícia Federal concluir que não havia elementos para indiciar Weintraub. E a Câmara dos Deputados aguarda a notificação da Justiça do Rio de Janeiro, que decidiu pelo afastamento da deputada Flor de Lis, do PSD, que é acusada de mandar matar o marido, para discutir esse assunto, né? Enquanto isso, o Conselho de Ética já abriu os processos contra ela e contra o deputado Daniel Silveira, do PSL, também do Rio, que foi está preso desde a semana passada, né, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF.
Hoje, o presidente do Conselho define o relator de cada caso a partir de uma lista tríplice que foi sorteada ontem. Então, eu vou para Brasília falar sobre isso com a Raquel Honorato, que tem as informações se esses relatores já foram ou não anunciados, né, Raquel? Boa tarde. Ainda não, Maju. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. A expectativa é que a reunião do Conselho de Ética começasse por volta das 14h, mas está atrasada. Após a escolha dos relatores nessa lista tríplice pelo presidente do Conselho, o deputado Juscelino Filho, do Democratas, o deputado Daniel Silveira e a deputada Flor de Lis terão até 10 dias úteis para apresentarem a defesa. Os relatores terão até 40 dias úteis para a apuração dos casos e depois mais 10 dias úteis para apresentar os pareceres. O processo ele dura, em média, 60 dias e pode levar à cassação dos mandatos. Ontem, a Justiça do Rio, por unanimidade, atendendo a um recurso do Ministério Público, decidiu pelo afastamento da deputada Flor de Lis. E após essa decisão, o advogado da deputada, Anderson Hollenberg, confirmou que Flor de Lis foi internada no Hospital Niterói Dora. Ela foi levada por amigos. O advogado afirmou ainda que vai recorrer dessa decisão do Tribunal de Justiça do Rio. O julgamento do Tribunal de Justiça ontem analisou se a deputada Flor de Lis poderia continuar no cargo enquanto espera o término do processo. Ela é ré desde agosto do ano passado, acusada de ser mandante da morte do marido em junho de 2019, o pastor Anderson do Carmo. Os desembargadores decidiram pelo afastamento da deputada por 1 ano ou até o fim do processo. O relator do caso, o desembargador Celso Ferreira Filho, destacou que as ações da parlamentar podem significar interferência na apuração da verdade dos fatos. A decisão da Justiça do Rio deve ser encaminhada em até 24 horas para a Câmara dos Deputados, para que a Casa decida se mantém ou não o afastamento determinado pelos desembargadores. Isso com base no entendimento de 2017 do Supremo Tribunal Federal de que o plenário da Câmara ou do Senado tem que dar o aval para o afastamento de parlamentares. A grande questão é que a decisão contra a deputada Flor de Lis não veio do STF, mas sim da Justiça do Rio. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu reduzir o alcance do foro privilegiado de deputados e senadores, que é o direito que os parlamentares têm de serem julgados somente pelo Supremo. Só que a sentença, ela tratava apenas das decisões dadas pelo STF. Isso, em tese, pode ser questionado pela mesa diretora da Câmara. A mesa informou que ainda não tem como afirmar sobre os procedimentos, já que ainda aguarda a chegada da decisão. Caso vá a plenário, ainda não há prazo para a decisão do tribunal ser apreciada. Já o processo do Conselho de Ética continua normalmente. Com ele, a deputada Flor de Lis pode efetivamente perder o mandato. É o mesmo caso do deputado Daniel Silveira, que também teve processo instaurado ontem pelo Conselho. Ele está preso desde a semana passada, depois de divulgar nas redes sociais um vídeo defendendo o AI-5, instrumento mais duro da ditadura militar, e a destituição dos ministros do STF, o que é inconstitucional. A prisão dele foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público do Rio de Janeiro está analisando como recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que ontem anulou as quebras dos sigilos do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, que fazem parte daquele inquérito das rachadinhas. Com a decisão do STJ, os dados bancários e fiscais do senador não poderão ser usados como provas. Flávio Bolsonaro foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As quebras dos sigilos tinham sido autorizadas em 2019 pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, quando o caso das rachadinhas ainda estava na primeira instância. Mas ontem, os ministros da 5ª turma do STJ decidiram, por 4-1, anular essa decisão, argumentando que faltou fundamentação para a decisão judicial. O relator, que é o ministro Félix Fischer, foi o único a votar contra o pedido da defesa do senador. A nova decisão do STJ anula todas as provas obtidas a partir da quebra dos sigilos bancários e fiscais do senador e de todos os outros envolvidos. As provas apresentadas pelo Ministério Público, segundo os investigadores, comprovaram a prática de rachadinha e como o então deputado estadual usava o dinheiro desviado dos salários de assessores.
E hoje, lá no Acre, ao ser questionado sobre esse caso, o presidente Jair Bolsonaro encerrou abruptamente uma entrevista coletiva. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fiscais? Acabou a entrevista. Pronto. Obrigado, presidente. Agradecemos a participação de todos. E deputados estão tentando aprovar às pressas uma proposta de emenda constitucional que deixa muito mais difícil prender parlamentares que cometerem crimes inafiançáveis, como a gente viu aí nos casos do deputado Daniel Silveira e da deputada Flor de Lis. A proposta que está na pauta de hoje impede que um congressista seja afastado do mandato ou preso por ordem de um único ministro do STF. O texto também prevê, entre outras coisas, que em caso de prisão, deputados e senadores devem ser encaminhados ao Congresso e não mais à Polícia Federal. O texto da proposta de emenda à Constituição foi divulgado ontem. Hoje alcançou 186 assinaturas. O mínimo necessário era 171. E de forma incomum, já entrou na pauta do plenário da Câmara para ser votada hoje à tarde, sem ter passado por nenhuma comissão. Foi o próprio presidente da Casa, Arthur Lira, que anunciou que os deputados iam mudar a Constituição para regulamentar o artigo 53, que trata da imunidade parlamentar e da prisão de deputados e senadores. O anúncio foi feito na sexta-feira passada, na sessão em que a Câmara decidiu manter a prisão de Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O deputado foi preso depois que divulgou um vídeo na internet defendendo o AI-5, o instrumento mais duro da ditadura militar, e a destituição dos ministros do STF, o que é inconstitucional. 4 dias depois desse anúncio, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, já estava com o texto pronto e apresentou ontem. As mudanças propostas impedem, na prática, que um parlamentar seja afastado do mandato ou preso por ordem de um único ministro do STF, como foi o caso do deputado Daniel Silveira. Ele foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes e depois o plenário do tribunal, por unanimidade, confirmou a prisão. Pela PEC, se um parlamentar for preso, fica sob os cuidados da Câmara ou do Senado. No caso da prisão em flagrante, o membro do Congresso Nacional deverá ser encaminhado à casa respectiva logo após a lavratura do auto, permanecendo sob sua custódia até o pronunciamento definitivo do plenário da Câmara ou do Senado. Mantida a prisão, o juízo competente deverá promover em até 24 horas a audiência, oportunidade em que deverá relaxar a prisão, conceder a liberdade provisória ou, havendo requerimento do Ministério Público, converter a prisão em flagrante em preventiva ou aplicar medida cautelar diversa do afastamento da função pública. O texto não deixa claro como será a custódia do parlamentar. O texto também trata de buscas e apreensões dentro do Congresso e nas casas dos parlamentares. Diz que é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal a busca e apreensão deferida em desfavor de membro do Congresso Nacional quando cumprida nas dependências das respectivas casas ou residências de parlamentares. A medida cautelar deferida em desfavor de membro do Congresso Nacional que afete direta ou indiretamente o exercício do mandato e as funções parlamentares somente produzirá eficácia após a confirmação da medida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Não poderá ser deferida em regime de plantão forense. Os elementos recolhidos no caso de busca e apreensão ficarão acautelados e não poderão ser analisados até a confirmação do Supremo sob pena de crime de abuso de autoridade. Reservadamente, alguns líderes comentaram que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nessa terça-feira, que afastou a deputada Flor de Lis do mandato, também acelerou o andamento da proposta. A deputada é acusada de ser a mandante do assassinato do marido. Já está na Constituição que deputados e senadores só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. A PEC propõe uma mudança. Os crimes inafiançáveis que podem levar à prisão de parlamentares passariam a ser apenas os previstos na Constituição. Entre eles, racismo, os crimes hediondos, tráfico, grupos armados, por exemplo. No caso do deputado Daniel Silveira, o que serviu de base para a prisão dele foi a Lei de Segurança Nacional e também o Código de Processo Penal. Não se tratou de crime inafiançável previsto na Constituição.
Alguns líderes criticam a pressa no andamento e no conteúdo da PEC. Avaliam que as mudanças protegem demais os parlamentares. A PEC para alterar o artigo 53 da Constituição Federal é corporativista. Ela dificulta a aplicação da lei da ficha limpa. Ela não permite que o deputado seja afastado em alguns casos sérios, como o caso da deputada Flor de Lis, que não seria afastada se o texto dessa PEC estivesse válido. Além disso, está atropelando o regimento, não tem assinatura e está querendo ser levada para o plenário sem passar pela CCJ. Por isso que a gente se posiciona aqui com a bancada do Novo contra a discussão desse texto do jeito que está. Esse assunto tem que ser mais abrangente, a gente tem que falar de fim do foro privilegiado também. Em entrevista à jornalista Andréa Sadi no programa Em Foco da Globo News, o líder do governo na Câmara defendeu a PEC e disse claramente que é uma reação à decisão do Supremo de prender o deputado Daniel Silveira. Ela é uma reação à forma como o Supremo atuou na prisão do deputado Daniel Silveira. Friamente falando, não tem fundamento para a prisão como ela foi feita. Então agora nós, no Parlamento, regulamentaremos de forma mais clara como isso deve acontecer se houver a necessidade. O professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, lembrou que, além da PEC, os deputados já têm prontos um projeto de lei e mudanças no regimento interno, todos voltados para a imunidade e prisão de parlamentares. Ele afirma que o Congresso está agindo para se proteger. Nós estamos num momento de tensão institucional, de um certo tensionamento da corda que une os três poderes. E nessa relação de freios e contrapesos, nós estamos assistindo nitidamente uma reação legislativa. O Poder Legislativo agora está querendo proteger-se, estabelecendo medidas que impeçam que um parlamentar esteja ao sabor do que a decisão judicial determinar. Com essa reação legislativa às pressas, a gente termina o Jornal Hoje. Agradeço sua companhia. Você acompanha outras notícias no JN, no Jornal Nacional. E para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Boa tarde, até amanhã.